Hoje eu estive na Escola Municipal Monteiro Lobato e, diga-se de passagem, uma bela e linda escola municipal, uma escola de Teresina. Vi em uma assembleia um mar de mães, muitas mães, porque hoje era uma assembleia para discutir a situação de uma criança de 9 anos que foi abusada por um professor. Estava a secretaria, estava o conselho tutelar, estava a comunidade em peso, principalmente as mães. Diante de tudo que vinha acontecendo, as mães não tinham conhecimento de praticamente quase nada. Ficaram sabendo, segundo elas, pela imprensa. Se queixaram muito porque a escola não convidou os pais para conversar antes que saísse na imprensa, para que as famílias tivessem conhecimento do que estava acontecendo. Além disso, os pais e mães presentes, na sua grande maioria, reclamaram da gestão da escola. Segundo eles e elas, a escola não ouve ninguém, não convida para conversar. Aquela assembleia foi a primeira que aconteceu. Pais dizem que querem adentrar o colégio para conversar com professores, com a direção, e são barrados na entrada. Então, o que vem acontecendo nessa escola? O que vem acontecendo é um problema de administração. Não se faz pedagogia sem ouvir os pais. Não se faz pedagogia sem convidar os pais para fazerem parte. Então, havia sim uma denúncia generalizada de que a gestão não ouve, não vê e não fala com os pais. E agora cabe à Secretaria Municipal de Educação do município de ouvir não só o conselho escolar, mas convidar os pais e mães, porque eles estão muito queixosos. Eles estão querendo conversar. Eles querem fazer parte da escola e tem por obrigação, sim, de fazer. Então, eles reclamam da direção. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas dizem que a fala do povo é a fala de Deus. Então, eu acho melhor ouvir esses pais. Eu acho melhor ouvir essas mães. Porque não adianta a direção dizer que nada disso está acontecendo. Eu vi um mar de mães dizendo que está acontecendo. Reclamando. Insatisfeitas com a administração. Também ouvi e vi os pais e mães pedindo que na Escola Municipal Monteiro Lobato tivesse um sistema de câmeras para saber do acontecido na escola, como é que estava, se uma criança caiu, se uma criança desmaiou no banheiro, se aconteceu algo, porque, segundo os pais, o banheiro da escola fica quase de frente à direção da escola. E foi no banheiro que o professor que está sendo acusado entrou e, segundo as denúncias, e a vítima, que é a criança, ele abusou sexualmente dela. O que eu venho dizendo em relação a isso? Eu sou Francisco Chaga do Nascimento Júnior, tenho 32 anos que trabalho na área da criança e do adolescente. Isso está virando prática em Teresina, não só nas escolas, mas está virando prática em algumas igrejas, em alguns lares, e parece que a vítima vai continuar sendo sempre vítima. Porque os abusadores, primeiro o que acontece? A lei os protege. Tem um tal de segredo de justiça. Só não é segredo a vítima, que todo mundo sabe quem é, onde é que mora, o que aconteceu. Agora o abusador, ele entra num manto de proteção chamado segredo de justiça. E se ele for rico e tiver um bom advogado, aí vai entrar no manto da impunidade. Da impunidade. Eu sei o que eu estou falando. Eu venho acompanhando isso há 32 anos.
em Teresina, são poucas pessoas que têm coragem de fazer essas denúncias. Porque, na maioria das vezes, o abusador tem recursos, tem um bom advogado, tem amigos. E a vítima sempre a vítima. A vítima é a primeira que é exposta. Deveria preservar a vítima. E não o abusador, não o estuprador, não o aliciador. E aí eu digo para os pais, de todas as escolas, da rede municipal, da rede particular, da rede pública estadual, fiquem vigilantes. A maioria dos professores são competentíssimos, sensíveis, humanos, têm empatia pelos filhos de vocês. Só que tem gente que se aproveita da situação, que não é professor. Ele faz um concurso, ele passa, ele vai lá só para abusar. Ele não é professor. Professor, pedagogo, orientador, diretor, vigia, não fazem isso. Quem faz isso é bandido. E é bandido daqueles que não é respeitado por ninguém. Porque nem no mundo do crime eles são respeitados. Como acontece em algumas igrejas católicas, igrejas evangélicas, alguns terreiros. Acontece. Né? Mas todos esses aí não fazem parte, não são do grupo, são bandidos que se aproveitam para cometerem esses crimes horrendos. Infelizmente, isso acontece. E pior de tudo, que raramente, eles pagam. Raramente. Então, quero aconselhar, principalmente as mães e os pais da escola Monteiro Lobato, para acompanhar. Esse caso não pode ficar impune. Você sabe qual é o medo que eu tenho? O medo que eu tenho é que se ele for absolvido, ou se ele não pegar nenhuma pena, ou se pegar uma pena leve, de repente ele não perde o emprego, não sei como é que vai ser isso. A gente nunca sabe. Aí ele vai ser transferido para outra escola. Como é que vai ficar? E mesmo que ele não vá para a escola, ele vai abusar sexualmente de uma criança da rua, de um parente, de um vizinho. É sempre assim, porque ele é um criminoso, que comete um crime horrendo, que não é permitido nem no mundo do crime. Ninguém perdoa. Como acontece em algumas igrejas, infelizmente acontece. O padre vai lá, a pessoa que se aproveitou da igreja, abusa sexualmente de uma criança e sai de uma igreja e vai para outra. É assim. Não adianta ficar aqui dizendo que não é, que é sim. E as vítimas vão se multiplicando. Vão se multiplicando. Se esse professor fez isso e for provado, ele não fez a primeira vez. Não é a primeira vez. Essa criança de 9 anos não foi a primeira vítima dele. Ele já deve ter feito com outras crianças. Por isso que é importante. Agora, nós não podemos estar acusando as pessoas, principalmente de um crime horrendo como esse. Não se pode acusar ninguém. Não se pode atirar pedras dizendo que foi A ou foi B. Quem pode dizer é a justiça. Os laudos e a justiça. Aí depois que a justiça disser, é fulano, e aí assim, a comunidade reage. Tem que reagir. Reagir dentro da lei. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar e ele tem que ser exposto. Ele tem que ser exposto. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar como manda a lei. Nós somos civilizados. Nada de barbárie, nada, porque não vai resolver. Nada de barbárie. Não se resolve com barbárie. Nós não podemos nos comparar aos monstros, aqueles que querem fazer coisas horrendas, porque você vai estar se nivelando. Quero aqui parabenizar todos os pais e todas as mães. Gente, eu vi, sei lá, eu nunca tinha visto tantas mães juntas clamando por justiça. Por isso que é necessário que a SEMEC ouça essas mães. Ouça o clamor delas e o clamor deles. Eles não querem a gestão atual, a não ser que a gestão converse, e aí, é claro, né, tendo uma boa conversa, para que a escola também entenda que os pais devem fazer parte. Não se faz pedagogia de forma isolada. Não se faz pedagogia de forma isolada.
Os pais é a parte mais importante da escola. Os pais têm que participar. Aqueles que não estão no conselho escolar têm que ser convidados. Tem muita gente que não tem tempo para estar no conselho escolar, mas é uma pessoa importante para a escola. É uma pessoa que gosta de vivenciar a escola. Então, convide para as reuniões. É necessário que se faça reuniões constantes com os pais. Os pais não vêm, vem. Se vier 1, 2, 3, 10, 20, é importante, porque passa para os outros. A escola tem que ter esse hábito. Agora, se isolar, fechar portão, não permitir que pai entre, ou mãe, ou um parente, para conversar com a direção, para conhecer os professores. Eu ouvi relato de pais que dizem que não conhecem os professores. Ouvi relato de mães dizendo que a escola nunca convidou a família para dizer, olha, esse aqui é o professor da sua filha, do seu filho. Isso é errado. Então, cabe à SEMEC fazer uma intervenção na escola, cirúrgica, tem que fazer uma intervenção na escola de forma cirúrgica, tentar corrigir os erros, tem que atender essa criança. Inclusive, eu gostaria de dizer para os pais da criança, e para quem quiser ajudar, que era importante que a família entrasse com ação contra a prefeitura, porque a criança estava na guarda da prefeitura, estava dentro de uma escola. Ela foi violada dentro de uma escola. E o município precisa pagar. O município precisa ser penalizado. Mesmo que a criança ganhe milhões de dólares, a vida dela nunca mais será a mesma. Mas pelo menos o município tem que pagar para aprender a preservar a integridade física de nossas crianças. Porque não é a primeira vez. Não é um caso isolado. Então é necessário que a família, sim, exija que o poder público pague através da justiça. Tem que pagar, o poder público tem que pagar. Porque só assim o poder público vai ficar vigilante. Será que esse professor já não mostrava esses traços? A SEMEC já conhecia. Será que alguém não sabia que esse professor não era a pessoa correta para estar numa escola de uma criança? Então é necessário que a SEMEC, que a Prefeitura Municipal de Teresina seja penalizada. Porque a criança estava na guarda do município, numa escola que deveria ser para a vida, para a paz, para o lazer, para a proteção e para a educação. Pais e mães da Escola Monteiro Lobato, professores que também não concordam com isso, que a maioria dos professores, do corpo que dirige a escola, que administra a escola também não concorda com isso. Então é importante que a gente se una em defesa de nossas crianças, porque isso está ficando muito ruim. De vez em quando acontece um fato desse. E aí a pergunta é, e o bandido foi punido? Onde é que ele está preso? Qual é a cadeia? Qual é a penitenciária? Qual foi a pena dele? Nós não sabemos. Porque tem um negócio chamado segredo de justiça. Interessante, esse segredo de justiça. Porque quando é um pobre que rouba alguma coisa, aí aparece nos 3 programas policiais que nós temos na cidade, de manhã, tarde e de noite. É exposto. Agora, quando é alguém que deve ter um apadrinhamento, que tem dinheiro para advogado, aí não aparece. Mas um pobre, um negro, um favelado, é punido logo no começo. Às vezes nem fez aquilo. Às vezes é só um crime famélico. Então, a justiça ela funciona assim. Ela é injusta para nós e justa para eles. Parabéns às mães e os pais da escola Monteiro Lobato. Continuem na luta, não parem. Continue exigindo justiça.